O Agosto Lilás está associado ao aniversário da Lei Maria da Penha. É a Lei 11.340 de 2006, que completou 18 anos no último dia 7 e é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a terceira melhor lei de combate à violência contra a mulher no mundo, para vocês terem uma ideia. Para esse bate-papo, eu converso agora com a doutora Jéssica Nozé, que é especialista em Direito Criminal. Doutora, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do nosso Visita na Record. Rodrigo. Tudo bem? Fica à vontade. Licença. Vamos lá, falar sobre Lei Maria da Penha. A gente lida com isso em vários casos aqui na nossa emissora e é importante a gente dizer, é uma lei que surgiu, evoluiu muito, é super importante. E como que a senhora vê isso hoje, 18 anos e essa nova fase? Com certeza, foi um avanço legal, né? Muito grande, mas a gente ainda tem muito com que galgar e avançar. A gente estava papeando aqui sobre aquele projeto inerente ao feminicídio zero, isso seria o ideal, né, Rodrigo? Feminicídio zero, se a gente for pensar nisso, né, doutora, seria acho que o sonho, né? A gente sabe que isso é muito improvável de acontecer, mas a gente tem que chegar bem próximo dele. Quando vocês colocam feminicídio zero, o objetivo, obviamente, é combater qualquer tipo de violência contra a mulher. Como é que é esse desafio, havendo tanto já na Lei Maria da Penha, esses 18 anos, que praticamente já completou a maioridade, né? Isso. O que a gente tem aqui é que, falando de maneira bem aberta, o feminicídio é o único tipo de homicídio que pode ser evitado. E é um crime, não é um crime de rua, não é um crime comum, é um crime relacionado a ódio, e ódio ao gênero feminino. Então, é uma situação muito delicada, que com medidas de repreensão, como a gente tem com a criação do feminicídio, né, que antes era lidado como um crime comum, homicídio comum, e também com a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, a gente tem sistemas de punição mais graves e também de prevenção mais eficazes, como a patrulha da mulher praticada pela GCM, pela Polícia Militar, grupos de apoio. A gente tem o Agosto Lilás, que é sempre bom a gente marcar com campanhas nesse sentido. Parece que estimulam, parece que trazem força para as mulheres. E é sempre bom a gente trazer esse assunto à tona, né, doutora? Claro, com certeza. Principalmente para incentivar que a mulher se pronuncie, porque às vezes a mulher se sente diminuída ou estigmatizada a levantar essa bandeira, ou quando eu digo a bandeira, é de se pronunciar e dizer, basta, eu não quero mais, ou eu não consigo mais. Ou então, às vezes, quando retorna com o agressor pela questão sentimental, familiar, do relacionamento, a mulher às vezes se sente diminuída e, de novo, estigmatizada, não só pelo âmbito familiar, pela sociedade, mas às vezes com ela mesma ela tem esse pudor. Então é muito importante, né, que a gente papeie sobre isso e demonstre que não tem equívoco algum, não tem reprovabilidade nenhuma em a mulher se pronunciar e seja depois se voltar atrás ou se não volte, mas que ela se pronuncie e diga um basta para a situação de violência. A gente estava conversando até antes da gente vir até aqui e você me falava de um ciclo que é importante a gente poder entender do que acontece nesses casos, né, doutora? Isso. Infelizmente, a violência doméstica acaba sendo cíclica. A gente tem a fase da paixão, que é o primeiro momento, estão enamorados, apaixonados, é ótimo, e aí a gente tem uma situação de risco, que a mulher pisa em ovos e ela não sabe se ela está certa, se ela está errada, o que aconteceu com ela. E a gente tem o momento da briga, que é quando, de fato, ocorre a violência doméstica. Você vê que nesse período anterior já pode ter acontecido uma violência moral, algo nesse sentido. Mas a gente vem para a questão do atrito, de fato. E aí depois vem a redenção. Me desculpe, eu nunca mais vou fazer, isso não vai acontecer mais. E volta para a fase dos enamorados, da paixão. Para qualquer outro cenário, a gente ter uma situação de pisar em ovos de novo. Doutora, você lida com isso todos os dias. Sim. Hoje nós temos várias ferramentas e mecanismos que amparam as mulheres. Mesmo ela tendo uma dependência financeira, mesmo ela tendo uma dependência emocional, bem ou mal, nós temos muitos mecanismos que podem acolher essa mulher. Como é que a senhora avalia isso hoje? O que a senhora diria para aquelas mulheres que estão nos acompanhando e que muitas vezes pensaram, muitas vezes em denunciar, mas acabam, não, deixa eu relevar e vai percebendo que as coisas vão piorando? Rodrigo, eu acho que esse é um ponto crucial, porque o mais difícil é você conseguir quebrar esse ciclo e sair desse ciclo. Eu costumo dizer para as minhas clientes que quem está no furacão não vê o furacão. E o furacão vem como se fosse aquelas tsunamis.
Você vê depois que passou que está tudo em escombros e aí você precisa se reconstruir. Então, a mulher, quando está nesse ciclo da violência, ela, talvez, muitas vezes, ela não se enxerga que está nesse ciclo da violência. Quem está no furacão não vê o furacão. Ou então, depois que passou, ela percebeu e conseguiu quebrar o ciclo, ela viu que passou e deixou tudo devastado e ela precisa reconstruir. Então, a gente não consegue, às vezes, falar, olha, você está sofrendo essa violência, vamos tirar daí desse meio, e a pessoa precisa entender, ela precisa de acolhimento. Acolhimento é a palavra principal. Comigo, o acolhimento jurídico, com a polícia, o acolhimento no âmbito policial, com a justiça no âmbito... A rede de apoio, a rede de amparo, por exemplo, família, amigo, é fundamental também em todo esse processo? Com toda certeza. Às vezes, essa rede de apoio é o que salva a vida de uma mulher que está em situação de violência. Proteja-se. A proteção é o primeiro passo para que consiga sair desse ciclo da violência doméstica. Conversamos com a doutora Jéssica Nozé, que é especialista, né, pelo que nós vimos aqui. Muito obrigado, doutora, em toda essa questão de violência contra a mulher.